Bem, meus amigos, voltamos no programa de hoje, programa de número 161, entrevistando o deputado federal pelo PMDB do Ceará, deputado Danilo Forte. Danilo, você é um deputado de primeiro mandato, mas você começou na Câmara já com uma desenvoltura, rapaz. Você parecia que era um deputado veterano, né? Não sei se é por causa dessa vivência que você já tinha lá do Congresso, desse trabalho que você fazia com o pai de Andrade, desse seu relacionamento com Aldo Ribeiro. Você entrou como um deputado, parecia um deputado já antigo, né? Então eu queria que você ressaltasse também esse seu trabalho na área parlamentar. Você ocupa alguma função na bancada do PMDB também. Eu queria que você ressaltasse isso aí. O processo legislativo é um processo que requer muita vivência e tem muita dedicação, porque até se diz muito que político não trabalha, deputado não faz nada, né? E quando quer fazer, tem muito o que se fazer. Né? O parlamento ele é muito rico. Pra você ter uma ideia, hoje a Câmara dos Deputados reúne algo em torno de 32 mil projetos de leis. Tem 32 mil projetos de leis que precisam ser analisados, precisa de um relator, precisa de uma aprovação numa comissão técnica, numa comissão permanente. Eu participo desde que cheguei na comissão da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa. Já relatei várias matérias lá, inclusive essa semana a da desresponsabilização da personalidade jurídica nas empresas, que é muito importante porque é um tema que coloca, judicializa muito a relação do gestor da empresa com relação às pendências da empresa. Muitas vezes o executivo paga com seu patrimônio pessoal algo que deveria ser da própria empresa, ou o contrário, ou vice-versa, o acionista paga por uma ação do executivo que ele não teve nenhuma responsabilidade sobre o ato do executivo, e a gente precisa ter uma legislação com relação a essa questão. E relatei matérias importantes também ao longo desses 3 anos. A criação da EBSER, a gente estava falando aqui no intervalo da Universidade Federal do Ceará, a empresa brasileira de recursos humanos dos hospitais universitários. Isso estava uma coisa muito solta, tinha muitas pendências. Tinha gente que trabalhava aqui no Hospital Walter Cantillo há mais de 20 anos e não tinha nenhum vínculo com a universidade. E a gente criou exatamente essa empresa para harmonizar, para gerenciar isso. Ela já fez uma economia para o Ministério da Educação de 42 milhões de reais no ano passado, só em compras de equipamentos. Você tem uma ideia, um tomógrafo chegou a ser comprado por uma universidade no Rio de Janeiro por 2 milhões de reais. E hoje ela está comprando por 600 mil reais. Então isso organizou o gerenciamento dos hospitais universitários. Fui relator da medida provisória do Brasil Maior, que era uma medida provisória que tinha uma compreensão muito clara sobre o papel da competitividade do Brasil no mundo, né, a necessidade da melhora da infraestrutura, da competitividade das empresas, do aporte financeiro para os bancos de financiamento. Nós conseguimos colocar aqui no Banco do Nordeste 4 bilhões de reais. O Banco do Nordeste estava no seu limite da capacidade de investimento, porque não tinha mais capital, e isso é regulado, inclusive, com base em Basileia, né, que é um acordo internacional entre os países, que dá uma proporção em relação ao capital de cada banco com a sua capacidade de investimento, e nós conseguimos colocar 4 bilhões aqui no Banco do Nordeste do Brasil, exatamente para aumentar a sua capacidade de investimento, para aquele processo, induzir empresas para gerar emprego aqui no Nordeste. Fui relator agora, recentemente, da Lei de Diretriz Orçamentária. Foi a primeira vez na história que um deputado cearense é relator da LDO, que é a lei que disciplina todas as matérias do ponto de vista do orçamento da União. Inclusive, a gente teve uma preocupação muito grande em fortalecer, né, o orçamento do Estado do Ceará. Né, são mais de 6 bilhões de reais que vão vir para o Ceará esse ano de 2014. Inovamos agora com a questão do orçamento impositivo para acabar aquela humilhação, aquela dependência do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo na aprovação das emendas parlamentares, né, que são as emendas que os deputados distribuem recursos, principalmente para os municípios mais pobres e mais carentes das suas bases parlamentares no interior dos estados. E com isso a gente tem tido também, agora, acabei de receber semana passada o pedido do presidente da casa, deputado Henrique Eduardo Alves, para relatar a PEC, emenda à Constituição 165A, que é a que reza sobre a emancipação dos municípios.
um país do tamanho do Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Nós temos que ter uma lei emancipatória. Os Estados Unidos é menos de 10% maior do que o Brasil, tem 23 mil municípios, Roberto. A França é um pouco maior do que a Bahia, tem 11 mil municípios. O Pará, o estado do Pará, cabe 2 Franças dentro e ainda sobra terreno. Então, quer dizer, o Brasil precisa de uma lei municipal. Né? Vetar toda a lei você não dá oportunidade para que municípios possam nascer economicamente viáveis, possam diminuir a distância entre as sedes e o distrito, e as pessoas moram nos municípios. Né? Se você tem uma ideia, todos os municípios aqui do Ceará que foram emancipados na última leva, com menos de 30 anos de idade, as populações desse hoje município, quando é distrito, se tivesse enfrentado essa seca que nós enfrentamos agora, tinham sofrido muito mais. E todos os municípios melhoraram substancialmente a vida dessas pessoas que moram no município. Lá na Pegueçoca, quando nasceu meu pai, hoje até a agência do Banco do Brasil. Quando é que a Pegueçoca, sendo distrito de Itapajé, ia ter uma agência do Banco do Brasil? Isso. O Mirim aqui, mais próximo, tem mais de 1.000 empregos na indústria. Onde é que o Mirim, continuando sendo o Buratama, ia ter indústria para alavancar mais de 1.000 empregos só no Mirim? Então isso é uma demonstração clara que os municípios são indutores de desenvolvimento também. E isso melhora a qualidade de vida das pessoas. Tiram elas de uma situação de comunidade rural para uma condição de cidade emancipada e tendo mais investimento e mais apoio do governo federal. Então o nosso mandato foi um mandato que a gente fez muito debate. Eu gosto do debate. Estou na política porque gosto, foi minha vida toda, foi ali próxima da política, e essa experiência nos deu condição de fazermos e termos uma atuação mais presente e mais firme na Câmara dos Deputados. Inclusive como vice-líder do PMDB. Isso. Né? Apesar de estar no primeiro mandato, fui escolhido vice-líder do PMDB e fui também vice-líder do governo no Congresso Nacional, com o Pimentel, que é o líder, senador, que é o líder do PMDB, do governo no Congresso Nacional. Eu sou vice-líder também do Pimentel no Congresso. Perfeito. Danilo, eu te pergunto o seguinte, meu irmão, nessas próximas eleições agora, me parece as coisas estão caminhando, né? Para que haja uma ruptura daquela aliança que elegeu o governador Cid Gomes, né? Elegeu e reelegeu. As coisas estão caminhando para que o PROS, que é o partido do governador, e o PMDB, que é o partido do senador, eu disse, não caminhem juntos, né? O que é que você acha disso aí? Como é que você acha que a coisa vai caminhar? Eu acho muito bom. Eu acho que oxigena a política, dá alternativa de surgir novas lideranças. O ruim é a acomodação. O ruim é nós não temos o debate. O ruim é os partidos virarem cartório e os cartórios se organizarem de forma a não dar perspectiva de alternativa de poder, alternância de poder. A democracia é isso, a democracia é o debate, a democracia é a capacidade que o povo tem de analisar o que deu certo e o que é que deu errado, o que é que precisa mudar e com quem mudar. Perfeito. Eu acho que os grandes partidos, eles tinham a obrigação de lançar candidatura. Eu lutei muito para que o PMDB lançasse candidatura a prefeito de Fortaleza. E talvez a história hoje do senador disso, inclusive, fosse diferente, porque se tivesse pedido, tinha se composto já na perspectiva de futuro com relação à eleição de 2014. Isso. E se tivesse ganho, tinha dado um laço extraordinário para a candidatura do senador Dias ao governo do Estado. E acho que o PROS, o PT, os partidos do PDT, o PSDB, né, que tem um grande líder que é o Tarcísio Eleizado, tem que se construírem exatamente dentro de uma perspectiva de poder. O nosso eterno presidente Ulisses Guimarães dizia que todo partido tem que ter uma perspectiva de poder. Partido que não pensa em poder é um amontoado de gente com interesse muitas vezes até escuso. O PMDB não pode se dar o título de ser o partido para estar vendendo horário de televisão. Perfeito. É muito pouco para o maior partido do Brasil. Isso. Então eu acho que isso é bom, é salutar. É bom inclusive para que a sociedade tenha conhecimento, né, das diversas propostas que existem. E o segundo turno vem para isso. O segundo turno junta exatamente aqueles partidos que têm o mesmo sentimento ideológico, que têm a mesma perspectiva programática de governo e que vão ter a capacidade de gerenciar aquele projeto que o povo elegeu. Perfeito. E para você, deputado, quais são os seus planos aí para o futuro? Meu plano, minha perspectiva é da reeleição, né? A gente tem feito um trabalho muito forte, no sentido exatamente de aproximar a política das pessoas. Eu acho que a política é a forma que a sociedade se organiza e debate para fazer as transformações. As transformações podem ser positivas e podem ser negativas. Quando a gente vota bem, ela é positiva. Quando a gente vota mal, ela é negativa. E a gente tem que andar no rumo do desenvolvimento.
Então, eu tenho feito o debate, né, inclusive fiz 10 seminários de avaliação do meu mandato, todos eles com muita participação, né, tem um número grande de pessoas, principalmente no interior, que gostam muito de política, né, que a gente está fomentando esse debate, exatamente para surgir novas lideranças também, né, para que novas pessoas se incorporem nesse processo. Porque eu costumo dizer que a política é feita por homens e mulheres igual a qualquer um de nós. Porque há uma mania de se pejorar a política, de fazer ilações que na política não presta, que todo político é sem vergonha, que todo político é ladrão, mas quem escolhe os políticos somos nós. Nós é que temos que ter a capacidade de avaliar e não se deixar levar no processo eleitoral ou pela migalha que é distribuída muitas vezes na compra de voto ou pela beleza que muitas vezes encanta pela televisão. Nós temos que ter uma prática do dia a dia do debate para fazer a avaliação. E dentro dessa avaliação, como está na Bíblia, você separa o joio do trigo. Você tira, né, as sementes ali, faz a escolha. E essas escolhas podem ser boas, desde que a gente tenha uma compreensão clara do papel de cada cidadão para com a política. A nível federal, como é que você vê aí? Você acha que a presidente Dilma vai marchar junto ainda com o PMDB? Me parece que é a mesma chapa, né? Dilma e Temer, né? Como é que você vê? Você acha que vai ser tranquila a reeleição dela? Ou tem ainda alguns imprevistos aí pelo meio, né? Eu acho que o governo da presidenta Dilma se fechou demais, né? O governo da presidenta Dilma diminuiu muito a intensidade do diálogo. Eu participei de todo o governo do presidente Lula e me lembro muito bem da forma afável, né, que ele fazia o debate interno. Eu, inclusive, como diretor e presidente da praça, cheguei a despachar dentro da sala do presidente, né, discutindo os programas da instituição, o Água para Todos, né, como é que você levava água para o semiárido, para as comunidades restantes. Eu cheguei aqui no Ceará, dos 184 municípios, nós conseguimos colocar a obra em 176. Apenas 8 municípios não foram atendidos pela FUNASA durante o período que eu tive na FUNASA. E desses 8, Fortaleza, porque é a capital do estado, e os municípios grandes, que com mais de 50 mil habitantes, a FUNASA não podia atendê-los. Então, quer dizer, nós temos uma preocupação muito clara de que o diálogo é fundamental na política. O diálogo para formular políticas públicas, o diálogo para fazer o enfrentamento necessário para a execução dessas obras, o diálogo para poder os partidos aliados se sentirem representados dentro da composição. E esse debate dentro do PMDB está muito forte, porque o PMDB é um partido regionalista, um partido que tem uma preocupação muito grande com a emancipação política. Por exemplo, essa questão do veto à emancipação dos municípios, essa questão da concentração dos recursos no governo federal, essa questão da necessidade da discussão das reformas que precisam ser feitas em 2015, são questões que estão colocadas no nosso dia a dia que precisam ser resolvidas. E se a presidenta Dilma não apresentar uma forma muito clara de como é que nós vamos fazer isso, vai ter muita dificuldade a manutenção dessa chapa. Vai ter muita dificuldade. Porque muitos estados já têm o problema da disputa local com o PT e a nível nacional o partido não está satisfeito, principalmente os deputados, ao ponto de que a gente nem indicou ministro nessa reforma ministerial que houve agora, né? A bancada da Câmara não indicou, né? Nós abdicamos desse direito e fomos pressionados para isso, mas abdicamos exatamente porque tínhamos a compreensão que não adianta indicar ministro se você não tem um papel na formulação da política e não tem um reconhecimento na execução dessa política pública. E ao mesmo tempo esse debate é um debate que vai galvanizar muito o PMDB. Nós antecipamos a convenção era para ser no dia 30 de junho, ela veio para o dia 10 de junho, exatamente, e daqui para lá nós vamos fazer uma reunião do Diretório Nacional, exatamente para que a gente possa fazer com que reverbere, que repercuta, que tenha eco dentro do partido um programa de governo. Nós não vamos entrar, o PMDB não pode ser só um partido para estar dando tempo de televisão para os outros. O PMDB tem que ter uma ação de protagonista no processo político e é isso que a gente espera fazer já para a eleição de 2014. Deputado, infelizmente o nosso tempo passou, mas foi muito rápido, você fala fácil, você aborda muito bem os assuntos do momento. Mas eu queria colocar nossas câmeras à disposição para que você acrescente alguma coisa mais que eu não tenha lhe perguntado. E também com relação à perspectiva de inverno. Você ainda acredita que podemos ter ainda inverno este ano aqui? Eu acho que a gente tem que construir as alternativas, Roberto. Eu acho que o Castanhão demonstrou claramente que quando se quer fazer, se faz. O país, num ato de coragem pública, assumiu a presidência da República e assinou lá o serviço do Castanhão. Acho que iniciou no governo do Tasso, depois do Lúcio, e o Cid concluiu o Eixão das Águas, que nos dá uma tranquilidade que você pode
trazer a água lá do Castanhão, abastecer Fortaleza, região metropolitana, já chegando no ponto do Peçanha. Eu tenho lutado muito com relação à questão das obras que foram anunciadas no Parque da Estiagem, em dezembro de 2012. Tem a adutora lá de Irauçuba, para sair do município, tem o açude de melancias entre o Curu, o São Gonçalo, tem o Piedade, entre o Canidé, a Caridade e o Paramoti, que são obras que precisam ser feitas, tem a adutora de Caririaçu, são obras que precisam ser agilizadas, porque já foram autorizadas e até agora não foram iniciadas. E a gente tem que construir alternativa para isso. Eu acho que a transposição do São Francisco vai nos dar uma segurança hídrica, né? Já tem o Cinturão das Águas, que vai abastecer uma região muito fragilizada com relação ao abastecimento d'água, e a minha grande preocupação hoje é a bacia do Curu e do Canindé, começando lá no Rio Conceição, lá entre o Canindé e Santa Quitéria, e descendo até a Paraipaba, que a gente precisa de uma solução, porque se não tiver reposição da carga hídrica do General Sampaio, do Apoiarés e do Açude de Pentecoste, nós vamos ter muita dificuldade de abastecimento d'água naquelas cidades ali do entorno. Bem, deputado, eu queria agradecer demais aqui a sua presença no nosso programa. Muito obrigado por você ter vindo aqui, pelos seus esclarecimentos. Um grande abraço. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa que vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, reprisa na sexta-feira às 20 horas. Vou colocar no YouTube também essa entrevista do deputado Danilo para todo mundo. Vou dar ele também uma cópia dessa entrevista, uma gravação, para que você apresente aos seus amigos, aos seus eleitores. Este foi o programa de número 61, que teve o apoio cultural do Hotel Passarga, do hotel do Grupo São Benedito, do nosso amigo Silvio Rui, e da Fortaleza Tintas, uma empresa do grupo do meu amigo Luiz Vale. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima semana.